Estamos aqui iniciando mais um Papo de Consultório, especial para o Congresso Conexão Oral Dentes. Eu sou Vinícius Lage e hoje o nosso convidado especial aqui é o Anderson Lage, o fundador e idealizador da Oral Dentes. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é o Anderson e a gente está aqui para bater um papo aí, trocar uma ideia, né? O objetivo é esse aí. Então, queria ouvir de você, queria que você contasse a nossa história da Oral Dentes, onde tudo começou. Você foi o primeiro integrante aí da diretoria, foi quem idealizou, fundou, sonhou antes de todos. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, desde onde começou, para a gente entender. Então, na verdade, a gente é dentista de formação, né? É algo que eu sempre tive interesse aí desde criança, na verdade. O que eu me lembro aí exatamente que eu sempre falava que eu queria ser. Eu ia, né? A gente nasceu em Ipatinga e aqui tinha uma área enorme, né, da Uzi Minas, da área de odontologia, inclusive tem até hoje. E toda vez que a gente ia lá, eu ficava admirado, né, com aquele ambiente. Um ambiente muito bacana, limpo, as pessoas de branco. E essa questão me moveu muito, né? Quando você falava de odontologia, todo mundo falava sobre algo que era legal. Você está envolvido com pessoas, você está envolvido com saúde. E isso sempre me moveu dentro dessa situação. Então, desde pequeno, eu sempre quis ser dentista. Apesar da gente, quando criança, a gente não tem realmente uma percepção ampla do que realmente é. Então, todo o meu estudo, as faculdades que eu fiz, elas sempre foram direcionadas para isso. Dentro da faculdade, a gente está ali com o objetivo ali, sonhando, né, em ser dentista, conversando com os professores, já sonhando ali como que a gente vai traçar o nosso caminho. Mas quando chega ali no nosso último ano, né, eu tenho certeza que todo universitário ali, naquela hora, ele começa a se preocupar, né? O que ele quer, o que ele busca, se ele vai conseguir um emprego, vai montar consultório. Então, imagine isso há 30 anos atrás, né? Então, há 30 anos atrás, existia um grande anseio, né, de como vai ser a nossa vida a partir do momento que a gente forma, né, e a gente brinca, a gente está desempregado, né? Então, a partir do momento que a gente forma, a gente não é estudante, a gente simplesmente está desempregado. Então, nessa parte inicial, né, eu tive uma ajuda muito grande dos meus pais, né? A gente era de classe média, vivíamos essa forma de mundo. E a gente teve uma ajuda muito grande nessa fase inicial, né? A gente constituiu um consultório, a gente começou a trabalhar. Era um momento assim que eu optei pela especialidade de ortodontia desde o início. Então, desde o momento que eu comecei a trabalhar, eu sempre busquei, né, me dedicar a isso. Fiz a minha especialização em ortodontia no Rio de Janeiro, tá? Num local que hoje eu tenho uma grande amizade com as pessoas que a gente fez lá, que a gente convive até hoje. E ao ir para o Rio de Janeiro, você, um cara de Ipatinga, de uma cidade do interior, uma cidade média, mas que eu nunca saí de lá. A gente nunca saiu de Ipatinga. Sim. E na hora que você vai para o Rio, você vê um mundo novo, né? Você vê uma cidade grande, onde muitas coisas acontecem primeiro. E nisso eu me deparei com um rapaz que fazia a especialização junto comigo. E, cara, eu andando ali num carrinho ali, no Mille na época, né? E ralando ali para conseguir as coisas. E o cara tava num carrão, sabe? E eu falei, e ele era recém-formado, eu já tinha quase 3 anos de formado. Eu falei, poxa, mas como é que esse cara tá fazendo assim? E aí a gente começou a conversar e ele falou, cara, eu tenho clínicas. Era uma coisa assim que nunca veio assim na minha cabeça, sabe? Há 30 anos atrás era um conceito bem distinto sobre isso. E eu fui conversando com ele, falei, vamos lá que eu te apresento, vamos lá para você conhecer, né? E quando eu fui lá, eu fiquei maravilhado, assim, sabe? Eu falei, cara, é um negócio assim totalmente diferente do que eu imaginava para minha vida, mas eu sempre estava buscando ali uma situação que de alguma forma no futuro eu poderia ter mais segurança,
né? Porque a odontologia, se eu vou jogar bola e quebra a minha mão, eu fico 3 meses, né, sem trabalhar, né? Eu dependo muito dessa situação. Então, eu sempre tive uma preocupação quanto a isso, eu sempre tive preocupação quanto a uma possível aposentadoria. E ali eu vi que era um lado mais comercial, né, com todos os preceitos corretos de atendimento, o objetivo de levar para o paciente o melhor para ele. Mas existe um lado ali que você poderia administrar melhor ali a sua vida, o seu futuro, né? E a partir dali a minha cabeça abriu, né? A partir dali a minha cabeça abriu porque realmente eu queria dali para frente, né? E aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a estudar. E eu falei assim, cara, eu vou abrir uma clínica. A gente não tinha dinheiro, Sim. entendeu? Então, era uma dificuldade enorme, ou seja, eu já estava casado, eu ia para o Rio, era toda semana, então, na verdade, eu ia para o Rio na terça à noite e voltava no sábado. Então, Eu lembro desse sacrifício, dessas dificuldades. Foi um período muito pesado. então foram 4 anos. E era uma relação danada, mas a gente montou meio uma situação com muita dificuldade, né? Um sócio nosso de hoje, né, que é o Dilermando, ele já tinha uma clínica e eu trabalhava nessa clínica, né, como ortodontista. E aí a gente começou a conversar, a gente viu ali uma conexão bem legal entre nós dois, né? A gente tem características diferentes, a gente entendeu que aquilo ali podia ter uma conexão legal da gente ser sócio. Então, a partir daí, eu comprei uma participação na empresa, né? E a partir dessa situação, a gente começou a trabalhar junto, né? Foi a nossa primeira unidade. E, cara, era uma felicidade enorme, porque aquilo ali era como se fosse o único plano que eu tinha na minha vida, né? Então, a partir dali, minha vida profissional, ela falou assim, cara, é isso que eu quero montar unidades, mas ainda não tinha essa questão de franquia ainda, né? E aí a gente montou 3, 4 unidades na região do Vale do Aço. A gente não tinha nenhum perfil comercial, a gente não entendia nada da parte comercial, nós éramos dentistas. Normalmente a pessoa da classe média, lógico que não é todos, mas uma grande maioria, a gente tem aquele conceito às vezes de apenas estudar ao longo da vida, ou seja, então até os 22 anos a gente não tem uma vivência do mundo, né, como funciona a nível empresarial, ou a nível de comércio, a nível de relacionamento com pessoas, a nível de marketing, ou seja, a gente fica meio fora de tudo isso até os 22 anos. Isso, ao mesmo tempo, te ajuda nos estudos, no sentido de onde você quer chegar nesse âmbito, mas você, às vezes, você tem uma certa inocência sobre essa parte, né? Sobre esse outro restante. Então, a gente quebrou muita cabeça. Então, na verdade, as 4, 5 unidades que a gente tinha não dava dinheiro. Então, a gente tinha as unidades, a gente trabalhava dentro delas, então a gente tinha, vamos colocar assim, o nosso ganho como profissional liberal ali, como dentista trabalhando, mas era o nosso salário. Então, era legal no sentido de que a gente fazia o que a gente gostaria, a gente fazia o atendimento do jeito que a gente entendia que era o atendimento correto a esse cliente, a gente gerenciava, né, esse atendimento, se realmente a gente via satisfação, se o que a gente entregava era o melhor que a gente podia entregar. Então, a gente tinha todo esse olhar, né, como um dentista, no sentido de entregar o melhor para aquela pessoa que está nos procurando, mas a nível, vamos dizer assim, empresarial, a gente não conseguia ter sucesso. Então, a gente trabalhou praticamente batendo a cabeça por 10 anos. Sim. Né? Então, ou seja, eu formei em 98 e até 2009, 2010, a gente bateu muita cabeça, porque o que a gente estava fazendo era adquirir conhecimento, né? Então, às vezes, diversas pessoas chegavam para mim e falavam assim, e às vezes, muitas vezes, querendo me ajudar, pessoas próximas a mim e que se preocupavam comigo e às vezes botava a mão no meu ombro e falava assim, cara, você não acha que está na hora de você pegar um pouco do que você ganha e investir em outra coisa? Porque todo mundo enxergava que o dinheiro estava indo para ali e aquilo ali não estava funcionando, né? Mas eu tinha uma grande visão que não estava funcionando naquele momento ainda por uma incompetência minha. Uma incompetência no sentido de ainda não estar preparado, né, para fazer todo um crescimento, toda uma gestão. Ou seja, a gente ainda não tinha as ferramentas corretas, a gente ainda não tinha um conhecimento correto,
a gente nunca veio desse lado, como eu falei, então a gente apanhou muito, mas esse apanhar eu entendo como um aprendizado, sabe? É algo que você leva para sua vida inteira, porque você começa a perceber o quanto o conhecimento, o quanto o know-how, o quanto o envolvimento, o quanto saber de fato trabalhar ali em cima de dados, em cima de informações, né? Ao invés de simplesmente achar que o que você tem na cabeça realmente aquilo ali vai funcionar. Então foi um grande aprendizado essa dificuldade inicial para poder evoluir, né? Sim. E nesse período, né, lembro bem, eu formei depois de você, né, 4 anos após. Você já tinha iniciado, eram consultórios, né? E a gente precisava trabalhar. Eu lembro bem que a ideia era montar clínica para a gente trabalhar como dentista, né? Eu formado, clínico geral, tentando começar. E desde o início eu lembro que você acreditava, né? Você tinha esse sonho. E chegou um momento que hoje sabemos que o grande diferencial Oral Dentes está vinculado a um sistema de gestão muito sofisticado, muito desenvolvido, junto com um sistema de assessoria e acompanhamento ao franqueado. E é muito claro que esse sistema de gestão foi um sonho seu, foi uma idealização sua, foi uma visão sua. Em que momento você percebeu, você falou, poxa, tenho que criar, tenho que desenvolver uma ferramenta, tenho que criar alguma coisa que vem. Isso veio para fazer a gestão. Isso veio antes, isso veio depois da ideia da franqueadora. Como é que isso aconteceu? Então, eu costumo dizer que se eu não fosse dentista, eu trabalharia na área de tecnologia. Eu sempre fui apaixonado por isso, né? Então, eu costumo dizer que eu fui da época que você ainda brincava com peão, brincava com carrinho de rolimã, mas você também tinha um computador. Então, eu pude viver esses dois lados, né? Enquanto criança, enquanto adolescente. Então, é uma área que eu sempre gostei. Então, desde que eu me formei como dentista, eu procurei ter o melhor sistema que tinha na época de prateleira. E esse sistema, eu dominava esse sistema, né? Então, conversava com os donos do sistema em cima de bugs, de problemas que esse sistema tinha, em cima de inovações que podiam ser feitas, né? Então, à medida que a gente começou a evoluir, à medida que a gente começou a perceber, que a gente começou a crescer, né? Eu comecei a ver que alguma parte dos problemas que a gente tinha nessa parte da gente não conseguir evoluir como empresário, né? Era porque a gente não tinha gestão da forma que precisava, né? Você conseguir realmente organizar o caixa, você conseguir organizar ali os funis, né, da entrada do paciente, da recepção, de como conversar com esse paciente, de como fazer todo esse trabalho, né? E o sistema que a gente tinha, ele era muito bom operacionalmente, mas ele era muito ruim a nível de gestão, né? Ele não tinha ferramentas para você realmente gerir uma empresa, acompanhar uma empresa. Então, a partir desse momento, né, que a gente começou a ter essas unidades, eu comecei a ver que eu precisava de 2 caminhos. Eu precisava de entender essa mecânica de como gerir a empresa para que eu tenha clientes, para que isso funcione, né, para que esses clientes consigam nos olhar com, né, olhos onde, poxa, essa é a melhor clínica que tem aqui na região, é essa clínica que eu quero tratar, né? E para isso eu entendi que a gente precisava de desenvolver um sistema que naquele momento ele estava completamente fora da curva, naquele momento. Então, enquanto muitas franquias, ele tem muito poder de venda de franquia, que era uma habilidade que de certa forma eu não tinha, eu tinha uma habilidade muito grande nessa parte. Então, foi essa a construção. Então, o sistema ele veio exatamente nesse momento, onde eu comecei a ver que existiam algumas franquias, eram 2 franquias a nível Brasil, em São Paulo. Eu comecei a ver essa possibilidade. Eu falei, poxa, franquia de odontologia. Então, quando a gente começou a mexer e se interessar em expandir a rede via franquia, eu falei assim, cara, isso aqui é uma ideia legal, mas primeiro a gente tem que fazer uma unidade de fato dar certo. Então, a gente começou a pesquisar, a trabalhar mais a sério. Eu comecei a sair um pouco do consultório para que eu pudesse entender o funcionamento disso tudo. E eu comecei a perceber que o sistema era necessário para que a gente corrigisse todas as falhas que a gente tinha. Então, o sistema ele veio em 2009, tá? A partir do momento que a gente começou a desenvolver ele. Sim. E a partir desse momento, né, eu tenho essa recordação,
nós tínhamos algumas unidades no Vale do Aço, né? Usávamos nomes diferentes, exatamente pela variedade de sócios, né, que a gente tinha hábito de montar. E com esse sonho da franquia, houve um momento de unificação de nomes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o primeiro nome que a gente utilizou, que era IEB, né? Onde ele surgiu, a ideia dele surgir. E a partir de que momento você percebeu que mudar o nome para Oral Dentes, junto, né, para a expansão da franqueadora, seria importante? Então, a gente cresceu de uma forma muito espontânea, né? Nessa parte inicial, essas unidades que a gente montou no Vale do Aço, eu montei uma unidade com sócio, montei outra unidade com outro sócio, montei uma outra unidade com outro sócio. E na hora que a gente entendeu e a gente montou uma unidade que funcionou e que deu certo e gerou um retorno muito rápido, eu entendi que a gente tinha que juntar tudo isso, né? Criar um nome só, criar um CNPJ só, criar uma franqueadora. E foi uma história de 5, 7, 8 anos. E eu entendi que tinha que estar tudo junto, né? Eu não queria simplesmente criar uma franqueadora em cima de tudo que a gente bateu a cabeça junto, simplesmente seguir sozinho. Então, a gente teve diversas conversas, porque cada um tinha uma unidade em conjunto comigo, cada empresa tinha um faturamento, ou seja, cada um tinha na sua cabeça o que queria dentro da sociedade, então a gente conversou. E eu acho que a coisa mais saudável é quando você realmente está com a cabeça de uma forma que você quer compor, né? Que você quer enxergar, que você tem os seus interesses, mas aqueles que estão ali também têm os seus. E você conseguir fazer aquilo dar certo para todo mundo. Então, esse foi o primeiro aprendizado grande para mim, de entender que a história de sociedade não é legal. Cara, ela é legal. Basta as pessoas que estão ali sejam maduras o suficiente para entender como as coisas funcionam. Então, a partir daí, a gente conseguiu juntar todo mundo dentro do mesmo objetivo, dentro do mesmo sonho. Você mesmo era um dos sócios, né, que a gente entrou para estar conversando. E fomos nós, eu, você, o Zé Antônio, o Dilermando e o Rod, né? Então, a partir daí, a gente criou um nome único, né? A gente tinha vários nomes, né? Clínicas, às vezes, com nomes ali do sobrenome da pessoa, da família, né? Então, a gente, dentre esses nomes que tinha, a gente entendeu que o IEB, que é o Instituto de Estética Bucal, naquele momento, entre aqueles nomes que existiam, era o melhor nome. E, a partir daí, a gente se tornou franqueadora, né? A partir daí, a gente tinha unidade de sucesso. Dessa unidade de sucesso, a gente replicou esse sucesso para as outras unidades que ainda tinham dificuldades. E a partir dali, de uma hora para outra, a gente tinha em torno ali de 10 unidades de sucesso. E a partir daí, a gente viu que realmente o sonho era viável e o software estava começando a ficar pronto para ser implementado dentro das unidades. Durante esse período, né, de todas essas dificuldades de iniciar, né, eu lembro muito bem que você viajou muito, foi atrás de conhecimento, visitou franqueadoras, até às vezes com o intuito inicial de adquirir uma e buscar o conhecimento real para saber como aquilo funcionava. E hoje nós temos a Oral Dentes, uma franqueadora consolidada e que tem um modo característico de trabalho, né? Eu queria que você falasse para a gente aí quais as principais vantagens que nós oferecemos para o franqueado e como nós enxergamos o franqueado do ponto de vista de parceria, de estar junto, de preocupação, né? Que todos atinjam um bom resultado. Então, nesse momento, né, que eu falei aí de 98 a 2009, eu tinha muitas dúvidas, né, se realmente a gente tinha capacidade para poder montar uma franqueadora. Então, eu ficava naquela, poxa, a gente monta uma franqueadora ou a gente vira uma franquia e pega essas unidades e transforma elas, né? A gente faz uma parceria com uma franqueadora de sucesso e a gente se torna franqueados, multifranqueados, e a gente segue esse caminho. Então, eu corri atrás de muita coisa, pesquisei muita coisa. Só que a partir do momento que eu comecei a ver o nosso negócio começando a dar certo, né? A gente contratou alguns consultores que vieram dentro das nossas empresas, eles nos deram muita visão, né, de como fazer esse trabalho. A gente começou a ver
que o sucesso começou a aparecer e a gente começou a ver que realmente a gente tinha essa capacidade de se tornar essa franqueadora. O que eu vejo do nosso diferencial, exatamente talvez por a gente ter mais esse lado menos comercial da coisa, a gente acaba que tem alguma essência, né, nesse âmbito ali de ter um relacionamento mais próximo, um relacionamento que não seja apenas de parcerias comerciais. Eu não vejo o nosso negócio dessa forma, né, como parcerias comerciais. Eu não enxergo, tipo, eu quero ser a maior franqueadora do país na área odontológica. Eu não quero. A gente nunca teve esse objetivo. Tanto é que a nossa rede de franqueados, ela não é uma rede com muitos franqueados. A gente tem uma rede com franqueados com muitas unidades, né, que é exatamente isso que a gente fez. A gente nunca fez campanhas, marketing para poder captar franqueados, geração de call center para poder receber esses franqueados. Sempre foi muito no boca a boca, né? Eu acho que na vida todo mundo tem a sua essência, os seus objetivos, o que ele quer. Eu acho que a gente tem que correr atrás e tem que buscar aquilo que a gente gosta. E eu nunca gostei muito do mundo corporativo, assim, aquele mundo corporativo. Eu entendo que ele é uma necessidade, né? Porque o mundo corporativo você precisa de gerenciar, você precisa de processos, você precisa de pessoas capacitadas, que tenham pensamentos intelectuais top, né? Mas é algo que eu sempre tive esse cuidado, né? De não ser uma coisa muito impessoal. É algo que me incomoda muito. Então, o que a gente busca, né, de certa forma, é isso. Então, apesar da gente ter hoje uma forma muito legal de trabalhar com assessores, né? Ou seja, cada assessor desse a gente tem um número ali que ele atende as unidades no dia a dia, de forma personalizada. A gente tem um sistema que permite essa pessoa entender a sua empresa, né? De uma forma bem profissional, né? Onde ele tem um sistema operacional, onde ele tem um sistema de satisfação de cliente, onde a gente pode falar, isso aí eu não tenho dúvida. A gente hoje é bem comum o NPS, o Net Promoter Score, mas a gente usa ele desde 2009. Então, quando a gente começou a usar, isso era revolucionário. O cliente ele nem sabia disso e ele achava isso muito bacana, porque era algo que ele não estava acostumado. Então, essa gestão, essa forma de trabalhar, junto a essa questão de não querer ser algo frio, impessoal, entende? Conduziu a gente de fazer uma empresa dessa forma, né? Uma empresa onde, às vezes, empresarialmente, alguém vai chegar, vai olhar e falar assim, cara, vocês têm que fazer isso e tal, vocês têm que fazer 1.000 empresas, 1.500 empresas, franquias, né? E a gente nunca teve esse lado, assim, né, agressivo dessa forma. E eu ainda não tenho, assim, sabe? É meio talvez incoerente empresarialmente, entendeu? Mas é assim que eu me sinto bem, que nós sentimos bem, né? Sim. Eu sei que isso também não é coisa só minha, é uma coisa nossa de sócios. Então, e é por isso que eu vejo que a gente tem um clima legal. Acho que cada empresa vai buscar uma forma de ter um clima legal, um ambiente legal. Esse ambiente nosso eu vejo por isso, entendeu? A gente tem os processos, a gente tem aquilo ali, tudo legal de uma empresa legal, séria, mas a gente tenta conduzir isso de uma forma que não seja impessoal, que não seja muito corporativo, até mesmo pelo tamanho da empresa, que é uma empresa média, né? Então, eu acho que o nosso sucesso ele está muito nesse lado bem profissional de lidar com tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um relacionamento dentro profissional, mas de amizade também, com muitas pessoas, com muitos franqueados, ou seja, a gente sabe o nome de muita gente, a gente sabe de todo mundo que está envolvido ali, né? É assim que eu me sinto bem de estar tocando a empresa, de estar fazendo tudo dar certo, né? Sim. Como você falou, basicamente o nosso crescimento foi orgânico, né? Foram dentistas que estavam na rede, que trabalhavam com a gente, viu o modelo que você criou e enxergaram as possibilidades, se dedicaram também, mudaram de cidade para montar as primeiras unidades franqueadas. Muitos se tornaram, né, nossos amigos, multifranqueados, e eles continuaram
fazendo esse trabalho de pegar os bons dentistas, aquelas pessoas que se dedicavam, e montando novas unidades. Eu queria ouvir de você sua visão de futuro, de crescimento, né, sua expectativa, e falar um pouquinho também para os nossos franqueados, o que você acha que são as qualidades que eles devem buscar para poder realmente atingir o sucesso como muitos? Sim. Olha, assim, não existe fórmula perfeita na vida, né? Eu aprendi que quem começa a querer buscar uma fórmula perfeita para só depois fazer, ele vai ficar parado na vida, sabe? Eu entendo que o que a gente busca hoje, né, é esse crescimento saudável dentro da nossa empresa, é que a gente traga franqueados que realmente tenham brilho nos olhos, sabe? Porque o sucesso ele só acontece numa situação das duas mãos, ou seja, a franqueadora fazendo o seu papel, a franqueadora assumindo a sua responsabilidade e o franqueado do lado de lá fazendo o seu papel, assumindo a sua responsabilidade. E ao longo da vida a gente vai percebendo que às vezes a gente tem muitas ilusões, a gente tem muitos sonhos e a gente tem que saber unir o pé no chão com o sonho, né? E que não adianta você querer atropelar ou você fazer as coisas, querer que tudo se torne rápido, né? A consistência daquilo, o objetivo de longo prazo, onde você formula, cara, eu estou entrando aqui na franquia, eu tenho um objetivo de 5 anos, nesse objetivo de 5 anos eu quero ter, por exemplo, 5 unidades. E você modular nesses 5 anos. Cara, para mim ter 5 unidades, eu quero montar uma agora, depois de 10 meses eu quero montar outra, depois de 10 meses eu quero montar outra. E depois que você define esses critérios, você definir o que você tem que fazer para poder você fazer isso. Porque se você perde o foco, se aquilo ali realmente não é o seu principal objetivo na sua vida, no sentido profissional, você tem que entender que tem outros que aquilo ali é seu objetivo principal. Então, na hora que você realmente acredita naquilo, na hora que você realmente enxerga que aquilo que você quer, na hora que você está realmente de cabeça aberta, disposto a aprender, disposto a conversar, disposto a fazer acordos, disposto a sonhar, disposto a fazer com que as pessoas que estão ao seu redor cresçam junto com você, você tem uma grande chance, apesar de não ser uma fórmula mágica, mas você tem uma grande chance de você atingir os seus objetivos, você alcançar aquele sucesso profissional que você deseja. Isso são aprendizados, né? O que eu estou falando aqui é um aprendizado de anos, é um aprendizado que a gente vai tendo com parcerias, com amigos que vão surgindo ao longo da nossa vida, onde a gente passa informações, esses amigos nos passam outras informações e você vai juntando tudo isso, pegando as experiências saudáveis das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão construindo um objetivo em conjunto e chega uma hora que a gente começa a perceber o que é essencial, né, para as coisas darem certo. Então, além de simplesmente os princípios ali de ser um cara correto, né, ser um cara leal, você ter ali uma coletividade das pessoas que estão envolvidas ali, de entender que ali, para dar certo, tem que crescer todo mundo junto, né? São aprendizados que a gente vai percebendo que isso realmente faz diferença, né? Então, quando a gente tem vários franqueados, que tem dentistas que estão dentro das unidades e a gente vai construindo uma situação para essas pessoas se tornarem franqueados, é uma situação que depois você vai percebendo que ela é muito legal para todos, né? Porque a partir do momento que essas pessoas começam a gerar os seus sonhos, e essas pessoas, de fato, elas não só sonham, mas elas têm capacidade e vontade de aprendizado e de execução, todas as pessoas envolvidas são favorecidas. Todas as pessoas envolvidas vão ter os seus sonhos realizados. Então, o nosso objetivo, de fato, é esse. A gente entende que o que a gente quer são pessoas que acreditam no que está sendo feito e cheguem para somar, cheguem para crescer, cheguem para realizar seus sonhos, entendeu? Sim. E dentro dessas realizações, né,
a empresa sempre focada, como você falou, em gestão, em ferramentas. Eu queria abordar aqui o assunto da grande atualização que a gente vai passar pelo sistema operacional, que virou uma empresa de tecnologia, né, a Codify. E estamos aí na véspera do Congresso, onde a gente está preparando exatamente esse lançamento. O que esperar dessa evolução do sistema, desse novo sistema de gestão, em termos de inovações, tecnologia? O que a gente pode esperar disso? Olha, esse era um sonho nosso, né? Quando a gente construiu o sistema, no início, ou seja, a gente não tinha dinheiro, então eu contratei uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme por ele, né? Foi um trabalho de freelance, ou seja, tudo aconteceu exatamente porque naquele momento, a gente estava junto para fazer essa construção, né? Então, a partir desse trabalho inicialmente de freelance e foi conduzindo, a gente chegou num sistema de qualidade, com hoje aí um time aí de quase 30 programadores. Mas o sistema ele foi feito de uma forma onde ele era funcional, mas era um sistema que ele não era bonito, ou seja, a interação ela poderia ser melhorada. Então, a gente trabalhou nesses últimos aí quase 1 ano e meio, né? A gente se dedicou muito mesmo para a gente poder entregar o melhor que a gente possa entregar para os nossos franqueados. E é uma revolução, assim, não é uma versão 1.1, 1.2, né? É uma versão 10.0. A gente deu um salto gigantesco no que esse sistema ele tem hoje, no que ele vai entregar e no que a gente vai ajudar as pessoas ali que estão dentro da sua franquia, vai ajudar a eles dentro do percurso da vida deles de atingir os sonhos, entendeu? Porque eu entendo realmente, se a pessoa está ali, ela quer trabalhar, ela tem um sonho ali de médio e longo prazo, ele entrando dentro da franquia, tendo a cabeça aberta para adquirir conhecimento, tendo as ferramentas que a gente entrega, tendo as conversas que a gente tem, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ter a sua realização profissional se ele tenha a consistência, né, de dia a dia estar fazendo o seu trabalho ali, entendeu? Sim. Hoje nós temos na sede administrativa da Oral Dentes uma grande equipe de suporte aos franqueados. E nós solicitamos eles, né, que são também grandes admiradores do desenvolvimento de você, né, sabem que o sonho começou quando você sonhou. E nós solicitamos algumas perguntas que são de interesse de todos ouvir, exatamente para ouvir pela experiência, pela vivência, né? E a primeira delas é: qual a dica que você dá para um novo franqueado, o cara que está entrando na Oral Dentes? Cara, eu acho que essa é a dica para qualquer pessoa que se torna adulto, qualquer pessoa que tenha seus sonhos. É levar a sério, entendeu? Que ela tenha ali a sua essência, tenha a sua ética quanto à sua vida, que ela leve a sério, que ela se dedique, que ela trabalhe, que ela busque conhecimento, entendeu? Que aquilo ali, de fato, aquele tempo que ele esteja envolvido, ele realmente esteja envolvido e ele goste do que ele esteja fazendo, né? Ou seja, você tem que gostar e você tem que estar envolvido. Se você estiver fazendo isso, cara, você já está na frente de muita gente, entendeu? Sim. Hoje nós temos muita gente jovem chegando, muitos franqueados jovens que formaram com uma odontologia diferente daquela que a gente formou. Sim. Né? Você falou assim, está falando aí, no seu caso, em 30 anos praticamente que você entrou na faculdade, né? Foi em 94, não é isso? 94. 94, né? Então, 29 anos. E o mercado mudou. Hoje é tudo muito diferente, né? Então, existe sim um entendimento, às vezes, dessas pessoas que estão chegando, com uma visão de buscar referências empreendedores. Qual o momento em que você percebeu que você queria empreender, que você queria fazer diferente? Assim, cara, eu posso falar para você assim, eu acho que cada um tem a sua história de vida. E toda história de vida, quando você vai ver alguém contando a sua história, aquela pessoa que atingiu seus objetivos, não importa se é
os maiores objetivos do mundo, ou os maiores objetivos do país, ou os maiores objetivos dela. Ela sempre ralou, ela sempre correu atrás, né? No final da história, você percebe que todo mundo tem uma história legal de vida, aquelas pessoas que, de alguma forma, atingiram os seus sonhos. Então, assim, a questão do empreender, ele foi algo, na minha vida, que ela foi sendo construída, entendeu? Então, como eu falei inicialmente, eu queria ser dentista. Eu comecei a enxergar dificuldades, comecei a ter uma preocupação com o futuro. A partir daí, naturalmente, eu vi a necessidade de fazer um empreendimento, né? Às vezes eles falam que o brasileiro, às vezes, ele faz um empreendimento por necessidade, não porque ele queria. Então, inicialmente, não foi um glamour, foi muito essa preocupação com o futuro, de entender que eu poderia ter um caminho melhor a ser seguido, que deu certo. E depois disso, a gente começou a enxergar aquilo ali e começou a gostar, e a gente começou a empreender, de fato, como algo que a gente olhou que era legal, porque você consegue enxergar pessoas que às vezes estavam numa situação de vida assim meio desnorteada, sabe, sobre o futuro ou sem saber o que fazer, e você vê que aquilo que está sendo feito transformar a vida dessas pessoas. Você vê pessoas às vezes que mandam uma mensagem ali para você no seu WhatsApp te agradecendo, entendeu? Por quê? Porque a vida dela mudou. Então, quando você vê isso, a partir daí você começa a realmente falar assim, cara, empreender é legal. Porque você consegue perceber que aquilo se multiplica, que esse valor, ele realmente ele começa a passar para outras pessoas, entendeu? Sim. Uma coisa que já me perguntaram, né? Eu tenho alguma experiência nisso, mas eu queria ouvir de você. O que é menos difícil, ser dentista ou empreender? Cara, já passei, né? Já passei pelas duas situações. E a gente percebe que a gente tem uma tendência muito grande de falar o que é difícil é o que a gente faz, né? A gente tem uma tendência de entender que o que a gente está fazendo normalmente é mais difícil. Cara, para você ser bom, para você ter sucesso, sempre vai ser difícil, sabe? Mas essa dificuldade, ela é relativa, porque a partir do momento que você gosta, essa dificuldade ela passa a ser menor, entende? E muitas vezes você nem percebe que é difícil, porque você está tão envolvido naquilo, você faz aquilo ali tanto com a situação de uma coisa legal para ser feita, que às vezes você não sente dificuldade, tá? Então, eu acho que tudo são etapas. Eu acho que se você quer ser dentista e você quer ter sucesso, de certa forma vai ser difícil. Porque as dificuldades inerentes daquela profissão, você tem que passar por elas no ambiente teórico, no ambiente prático, operacional. O empreender, você vai ter uma situação diferente, onde você vai ter mais incertezas, né? Mas eu não consigo te chegar para você e te falar o que é mais difícil. O que eu consigo chegar é, ambas são difíceis, mas que se você está envolvido, se você gosta do que faz e entende que a curva de aprendizado de qualquer coisa que você faz, num primeiro momento, é muito assustadora e pesada, se você começa a se envolver com aquilo e quer fazer, essa curva ela sobe muito rápido. E chega um momento que começa a ficar mais fácil, né, para ser feito. Então, para mim, eu acho que qualquer área, de uma certa forma, ela se inicia muito difícil, mas se você está engajado naquilo, vai se tornando mais fácil. Estamos à véspera agora do nosso Congresso Conexão Oral Dentes, né? Dia 18/8. Eu queria saber de você a sua expectativa com relação ao Congresso e o que nossos franqueados podem esperar. Olha, eu acho que o nosso time ele está muito engajado nesse Congresso. Eles estão fazendo esse Congresso aí com muito carinho. A gente buscou pessoas muito competentes, profissionais, para vir aqui, né, palestrar para nós. A gente vai fazer muita entrega, né, de informação, de ferramentas para essas pessoas. E, além disso tudo, né, a interação, a interatividade das pessoas. Às vezes você está ali no seu corre, as pessoas estão no corre delas, e às vezes você conversa pouco. Então, ali também é um momento de você reencontrar essas pessoas, bater um papo.
trocar informação, né? Porque é diferente de você conversar por telefone, você conversar online e você conversar fisicamente. Então, acaba que você conversando ali com todo mundo, gera-se muito insights, você marca situações depois para se encontrar, para visitar as unidades em cima de conversas que você tem. Então, eu acho que o congresso é um momento, né, que é muito legal, é um momento que você vai, onde você vai estar entregando informações para as pessoas, né, conhecimento para as pessoas que estão ali, e ao mesmo tempo você vai estar recebendo informação e conhecimento. Se a gente vai com esse intuito, novamente, todo mundo cresce. Eu acho que vai ser super legal. Nós estamos na reta final do preparo do Congresso, últimas vagas remanescentes. Eu queria convidar aqui todos os franqueados que ainda não fizeram inscrição, estão acabando as vagas. Como conversamos aqui, vai haver muita entrega, foi preparado com muita atenção, com muita dedicação. Os convidados, palestrantes foram muito bem selecionados e é a oportunidade. Então, dia 18/8, sexta-feira, aqui em Patinga, aguardamos todos aí. Queria abrir também a palavra para você, se você quiser ainda ponderar alguma coisa. Não, eu acho que é isso, cara. Eu acho que todo mundo aí tem a sua história de vida. Eu acho que o mais importante é você saber o que você quer, entendeu? É você ter ali a sua essência, saber ali por que você está nesse mundo, escolher o caminho que você quer seguir, ter consistência e levar isso a sério. E se é isso que você pensa aí, eu acho que o Congresso aí vai trazer muita coisa positiva para nós, entendeu? Eu acho que vale muito a pena vir. A gente está esperando vocês aí para a gente fazer o melhor. Queria agradecer aqui a sua presença e, mais uma vez, agradecer aí. Somos irmãos, a nossa parceria. Sempre foi difícil, você sabe disso. Graças a Deus a gente passa por um momento muito bom, até entre nós dois. E queria te agradecer pela presença. Eu sei que isso não vai para o corte, mas eu realmente queria agradecer por tudo. Tamo junto.